paredão. Já tá ligado já. Essa só segura agora. Agora eu vou apresentar pra vocês. 4, 3, 2, 1. Tá mais aproximado. Oi? Oi? Som? Teste. Olá pessoal, muito boa noite. Está começando mais um BarraCast, um podcast genuinamente barragacense. É isso mesmo, feito para você de Barra, Pontal, Aragaças, o Vale do Araguaia. Isso mesmo, gente. Olha só para o Brasil, para o exterior. Esse é um podcast genuinamente barragacense. E eu convido vocês hoje para estar nessa live maravilhosa, né? A estar compartilhando, gente. Olha só, quem entrou aqui, deixa eu estar vendo aqui o pessoal que já está entrando aqui, já está online, está assistindo, está curioso, né? O Silvana, boa noite, tudo bem? Boa noite também, você que já entrou, está junto conosco aí. Dá uma boa noite, gente. Dá uma boa noite pra gente aí. Manda um coraçãozinho aí. Você que é de Barra, de Pontal, de Aragaças, do Brasil, do exterior, fala de onde você é e vem para a live de hoje, para o nosso BarraCast, porque nós temos aqui dois especialistas, né? Uma satisfação enorme trazer esses dois especialistas do Sebrae, são consultores do Sebrae e vão trazer para nós aqui um enriquecimento muito grande de informações que vocês vão saber agora. Eu vou começar aqui pelo Anderson. Boa noite, Anderson. Seja bem-vindo. Fique à vontade para se apresentar para o nosso público. Boa noite, pessoal de Barra do Garça, Pontal, Aragarças. Uma satisfação estar aqui novamente, né? Conversando com todos vocês aí, me apresentando como consultor credenciado do Sebrae, né? Trabalhando aí aqui na região já desde 2023, trazendo algumas soluções que o Sebrae vem fazendo aqui na parte do empreendedorismo, né? Sou economista, formado ali na faculdade da Anhanguera, antiga Cesur de Rondonópolis, especialista na área de finanças. Espero contribuir aí, né, nessa noite agradável. Bom que choveu ontem aqui, que já está um pouquinho mais fresco, mas espero aí ajudar todos aí. Muito bem, passando agora para o Maicon. Ele que veio lá de Cuiabá, está aqui em Barra do Garças. Chegou recém-chegado aqui em Barra do Garças, né? Será que ele trouxe um peixe com matite para nós? Boa noite, Maicon, bem-vindo. Boa noite, Diego. Desde já, muito obrigado pelo convite. Pois é, dessa vez não trouxemos, né? Mas na próxima já vamos deixar programado na agenda, vamos trazer. Também cumprimentar todos que estão nos ouvindo, né? Estão assistindo, seja aqui em Barra do Garça ou na região, em outros locais. Hoje estamos aqui para compartilhar algumas experiências voltadas para a questão do empreendedorismo, economia. Vamos falar bastante sobre alguns assuntos que acredito que seja inerente, né, ao dia a dia de cada um, seja quanto empresário, aqueles que querem empreender ou de repente aquele que está no dia a dia enquanto consumidor, né, quer entender um pouquinho mais sobre economia, tirar algumas dúvidas, algo nesse sentido. Vamos estar aqui compartilhando experiência. Hoje nossa formação é enquanto economista, né, somos prestadores de serviço hoje do Sebrae Mato Grosso, né, que atua fortemente aqui na região na questão do fomento empresarial, né. Então vamos compartilhar algumas experiências e tirar alguma dúvida dos nossos ouvintes. Ótimo, bacana, Maicon. E é importante saber que as pessoas hoje em dia ficam preocupadas. Como é que vai estar a nossa economia? Como é que vai estar o ano que vem? Porque o ano já está acabando. O ano 2025 está acabando, está chegando no ano 2026, né? Ano de eleição. Meu Deus, o que vai ser esse ano, esse próximo ano? Como é que você vê, antes da gente falar das ações que o Sebrae tem, como é que você vê essa situação? Não sei se alguém já chegou a comentar contigo sobre a questão da parte financeira do país. Pois é, o assunto da questão financeira hoje do nosso país, que a gente chama de macroeconomia, né? Quais são os cenários, quais são as tendências, né? Hoje a gente vive no mundo globalizado, né? Hoje o que acontece no mercado externo tem impacto aqui no nosso mercado interno, no nosso mercado regional, né? Então, assim, muitos ficam apreensivos. E aí, como que vai ser o cenário? Será que a gente vai ter oportunidades de investimento, de crescimento da economia local? Hoje a gente até trabalha com uma expectativa muito grande sobre a economia, seja ela no contexto macro geral a nível Brasil ou a nível Mato Grosso, né? Que a gente tem hoje uma atividade econômica associada ao agro que vem crescendo, né? Vem expandindo e isso vai fomentando toda a cadeia produtiva, né? Gerando oportunidades de emprego para quem quer
para quem quer trabalhar, para aquele que quer abrir o seu negócio, gera oportunidade. Então a gente tem uma expectativa muito grande, né? A questão dos juros, a economia em si, ele está vindo para uma questão de queda, né? A questão de inflação, hoje a gente vê que os preços estão controlados, então a gente acredita que tem tudo para continuar crescendo, seja a economia local que quanto a nacional, né? Apesar que a gente tem um ano de eleição, né? Muitos ficam receosos, será que de repente vai ter mudança na condução da política econômica, né? Sim. Mas, enfim, mantendo uma expectativa, acredito que é positiva, né? O Anderson pode até complementar nessa parte, né? E Trazendo sim, eu uma quero ver também a opinião visão. do Anderson sobre essa questão também. As expectativas, né, que nem o Maicon disse, né, a tendência, tanto é que a Selic, ela já vem, não teve tendência de crescimento, né, o Copom já deu nessas últimas reuniões aí, manteve, é uma taxa alta ainda, né, a gente sabe que para investidores, para captação de recursos é uma taxa alta, né? No entanto, outros fatores, né, outros indicadores, como a inflação, ela vem reduzindo, estabilizando, né? Por mais que esteja um pouquinho fora da meta, mas a tendência que a gente espera é dar uma melhorada aí nesses fatores. Só que o estado de Mato Grosso, né, é um estado muito forte dentro da economia brasileira. Então, ela por ser voltada para o agro, então ela consegue por si só ter uma estabilidade bem diferente da nacional, né? Então, a tendência para cá, para a região de Mato Grosso, é uma economia mais estável, né? Nesse sentido aí. E é importante também agora colocar para o Maico, como é que é esse trabalho que o Sebrae realiza dentro do micro, do macro, para os microempreendedores. Porque eu acho que é interessante as pessoas entender porque como é feito esse trabalho que você faz, né? Sim, De economia e finanças, eu acho que é importante as pessoas ficar bem detalhado, né? Que as pessoas possam entender, poxa, mas isso aqui eu não sabia que o Sebrae dava essa consultoria, de que forma ele dava essa consultoria. Só para o microempreendedor, para o macroempreendedor, para o empreendedor ME, que seja. Também tem um outro que a gente tinha falado um pouquinho, né? a Depois do EPP, ME, a empresa de EPP, pequeno porte. isso, pequeno porte. Então, para quem que o Sebrae dá essa consultoria? Então, hoje o Sebrae, no seu campo de atuação no contexto geral, ele apoia desde aquele que está iniciando o seu negócio, pretende formalizar ali, iniciar a partir do microempreendedor, aquele que já passou do perfil do microempreendedor, é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, precisa de algum auxílio na sua gestão, de repente, hoje eu não estou encontrando o resultado almejado no meu negócio, eu posso estar indo buscando o Sebrae, onde nós, consultores, estaremos fazendo esse atendimento. Hoje, como que funciona esse processo? É através de uma consultoria. De repente, o Diego, através de um colega, ele ouviu falar que o Sebrae oferta esse serviço, de repente ele entrou no nosso site, ou de repente ouviu no rádio ou na TV a propaganda, ele procura o Sebrae e manifesta interesse. É onde nós agendamos uma visita até o seu empreendimento e fazemos todo um levantamento, né? E traçamos um plano de trabalho ali visando a melhoria. Essa melhoria pode estar associada a uma redução de um custo, pode estar associada a uma questão de um acesso ao crédito para melhorar a sua parte produtiva ali, fazer um investimento para expansão, ou de repente pode estar voltado para alguma estratégia comercial. De repente hoje eu tenho um bom produto, tenho uma boa capacidade de produzir, mas de repente preciso comercializar, de repente preciso colocar meus produtos ali para ser exposto nas redes sociais, de repente diversificar outras formas, canais de venda. Então tudo isso hoje você encontra no Sebrae. E o mais interessante é que é praticamente a custo zero, é subsidiada 100%, você não tem custo ao participar de um trabalho como esse, né? Hoje a gente recebe repasses do governo federal, né? Da qual a gente faz parte do Sistema S, que de repente faz parte de uma política pública de fomento empresarial, porque de repente hoje o governo federal ele entende que de repente você recebendo uma orientação, você organizando melhor a estrutura do seu negócio, ele tende a crescer. Ele crescendo, você tende a contratar pessoas. Então isso acaba
fomentando uma cadeia, a né, cadeia produtiva em si. produtiva. Você gera empregos diretos e indiretos, Indiretos. e assim o desenvolvimento econômico vai ocorrendo, né? Então o Sebrae, assim como o Senar e o Senar, da qual fazemos parte do Sistema S, a gente trabalha com esse objetivo, uma política pública de fomento e desenvolvimento, seja empresarial, econômico e social de cada região, seja aqui do estado ou do país que atuamos. Bacana. Antes também gostaria de passar para ti, essa questão é mais empreendedor. Quer dizer que é só na cidade ou atende o campo também? Então, o trabalho do Sebrae, ele tem alguns trabalhos também que são voltados para a parte do produtor rural, né? Isso daí aí teria que estar mais a fundo, são trabalhos específicos, né? Mas o forte mesmo é a parte comercial mesmo do Sebrae, né? Ou seja, empresas, né? Que é que nem complementando o que o Mike falou, empresas que estão iniciando, que não tem toda a estrutura, né? Que hoje a gente percebe, Diego, o Brasil, ele é um dos maiores países em relação ao empreendedorismo, né? No entanto, as empresas nascem e elas não conseguem ali no decorrer de um ano, 2 anos, elas conseguirem se sustentar, né? Então o Sebrae, o Sistema S, né, no qual ele está inserido, vem justamente para fortalecer isso, né, para dar todo esse suporte para a empresa que está nascendo, né, com consultorias especializadas, no qual a gente participa, eu e o Maico, que é parte de acesso a crédito e gestão financeira. Ou seja, a gente entrega para o microempreendedor ali, para as empresas, né, que participam, o mesmo conhecimento que as grandes empresas podem ter, né, que a empresa que tem uma estrutura organizacional na parte de estrutura, né, operacional todinho voltada, então a gente traz esse sistema, né, de apoio mesmo ali para que a empresa, ou seja, pegar no braço dela ali mesmo, falar, não, olha, pode contar conosco aqui para que você consiga caminhar de uma forma sustentável, né, não perdido aí, achando que tem que fazer de qualquer jeito, né. Então, essas consultorias que são subsidiadas, gratuitas, tem outras também que são até 70%, enfim, o Sebrae ele tem todo um leque de soluções, né, na parte de gestão mesmo. Ou seja, então, uma empresa grande, eu já trabalhei em empresa multinacional que tinha toda uma estrutura, então não necessitaria. Ou seja, então, mas a mesma estrutura que essa empresa tinha, o Sebrae ele tenta trazer, né, com várias soluções, consultoria na área de marketing, na área comercial, na área de finanças também, que é importantíssimo. Uma coisa que eu sempre falo, a parte financeira é como se fosse um termômetro da empresa, né? Ou seja, se algo tá ruim ali, está com febre, alguma coisa, a primeira coisa que é a solução, né? Vamos dar um dipirona ali para que ver se resolve o problema. E às vezes não é só o dipirona que vai resolver, né? Então tem que trazer outras soluções, outras consultorias, né? Outros cursos, palestras que acabam ajudando, né? Complementando ali para que o empresário ele tenha todo o conhecimento, assim como as grandes empresas nesse sentido, né? E então o Sebrae, dentro das nossas consultorias que a gente atua, é justamente para ajudar ali e fomentar mesmo a economia local. Outra coisa importante que eu quero que assim que as pessoas que têm essa dúvida, você que está assistindo, pessoal, pode compartilhar a live para mais pessoas que têm alguma dúvida. Você que tem alguma dúvida, pode tirar sua dúvida também. Se você é um microempreendedor, você tem vontade de empreender, mas eu tenho alguma ideia, mas eu não tirei do papel, mas eu vendo salgadinho, mas eu vou pagar muito imposto. Uma das coisas que as pessoas têm medo também é às vezes, não é muito burocrático abrir empresa, é muito burocrático eu tenho que ter um local para poder ter essa empresa, ou pode ser ambulante, como é que é? Acho que é interessante também a gente poder explicar isso para as pessoas. Então, vamos lá. Essa questão de ter um negócio parte da premissa que é vantajoso você formalizar. Você ter um CNPJ ali, no sentido que de repente você conseguiu o seu alvará para você poder
trabalhar. É claro que essa questão quando abrange o ambulante, de repente eu posso parar meu carrinho ali na esquina, ou de repente ali na praça. Geralmente, cada município tem a sua legislação, né, de uso e ocupação de solo. É interessante fazer uma consulta prévia para, de repente, saber se você pode estar atuando ali naquele local, algo nesse sentido. Porque se de repente for permitido, você vai conseguir trabalhar. Se de repente não for, você vai encontrar algumas barreiras, né, mas possivelmente dentro da programação do município tem esses locais. De repente eu consegui encontrar um local, de repente quero trabalhar a partir da minha residência, não sei por onde começar. Então, pode nos procurar nós do Sebrae, né? Tem uma agência nossa localizada aqui em Barra do Garça, ou de repente no município que você esteja, caso não tenha um Sebrae, você pode estar procurando a prefeitura do seu município. Geralmente o Sebrae tem parceria com esses entes públicos, né, para de repente fazer um trabalho ali, isso, sala do empreendedor, para te auxiliar ali no processo de formalização. Esse processo de formalização, o que ele vai me auxiliar? Como a gente falou, não só na parte da questão da licença para você poder trabalhar, mas vai trazer uma série de benefícios, como você poder abrir uma conta empresarial para você pegar uma maquininha ali de cartão para você receber dos seus clientes. Você vai ter, por exemplo, às vezes uma inscrição estadual para de repente você conseguir comprar naquele fabricante ou naquele distribuidor, ou se de repente você for iniciar como prestador de serviço, você conseguir tirar uma nota fiscal para de repente fornecer para o seu cliente ou de repente para aquela empresa que você prestou serviço, né? Então hoje nós temos políticas públicas que de repente com custo zero você consegue abrir o seu empreendimento, né? E futuramente, de repente, seja nesse início ou conforme o andamento dele, isso pode te possibilitar, de repente, você ter acesso a serviços financeiros de crédito, né? Que a gente percebe que hoje, grande parte dos negócios... Isso é a parte que nos toca, né? Que é essa questão do crédito. Nossa, mas está tão difícil hoje em dia, assim, porque o Brasil às vezes está naquela situação, tem uma instabilidade, será que os bancos vão liberar, será que não vai liberar? E como será que realmente tem crédito para um microempreendedor? Será que o microempreendedor pode ter um crédito interessante que ele pode utilizar para poder montar algo assim que vai alavancar o seu negócio? Eu faço essa pergunta para você. Eu faço essa pergunta para ti. Pois é, Como é que foi o atendimento do Sebrae? Como é que foi, se as suas expectativas foram alcançadas, né, dentro desse trabalho que a gente realiza, né? Às vezes ali, um simples bate-papo ali, às vezes a gente consegue direcionar ali o cliente para, né, o empreendedor, na verdade, para que ele consiga ter a solução dele resolvida, né? Então é por isso que eu te falo, em relação ao Sebrae, como é que foi o atendimento, se foi o objetivo alcançado nesse sentido aí, né, Diegão? Agora chegou o momento, né? O momento da gente poder falar um pouquinho de como é que foi o nosso atendimento, né? O Anderson foi o meu consultor, o Anderson vai pegar isso. O Anderson é meu consultor. Agora você pode fazer daí tem entrevista, né? Pois é, né, Diego? Então, Diego, essa parte que a gente fala de acesso a crédito, eu falo que eu sempre tenho na minha ideia o seguinte, o crédito em si, né, que às vezes muitas pessoas têm um tabu de falar, eu não vou pegar dinheiro emprestado, eu não vou mexer com cartão de crédito, enfim. Eu já tenho uma visão diferente, né? Mas desde que a pessoa, o empresário que ele faz a captação do crédito, ele faça consciente para que invista na empresa de fato, né? Seja qualquer tipo de modelo de negócio, porque qual que é o retorno financeiro dele? Então, se ele investe na empresa, consequentemente, essa empresa ela vai trazer um retorno melhor para ela, né? Então, eu não vejo ruim, né, nesse sentido, por mais que a gente perceba aí que os cenários dentro dos juros ainda está um pouco alto em relação à captação de recursos, mas quando você capta esse recurso para investir na sua empresa, consequentemente você vai melhorar seu ticket médio, você vai melhorar o seu faturamento, você vai melhorar ali, né, o fornecimento de produtos ou serviços na qual você está inserido. Então eu falo sempre para o cliente, então
a captar recursos, ele é bom desde que você faça consciente e invista na empresa de fato. Agora, se for para, eu vou pegar um dinheiro para pagar a conta, eu vou pegar um dinheiro para comprar algo que não esteja envolvido dentro do meu negócio, isso daí isso é uma dívida e acaba sendo um custo para a empresa, né? Então, nesse sentido, por isso que vem a nossa consultoria, né? Por isso que vem nós como Importantíssimo. a nossa orientação como consultores, mostrar para o empresário que ele pode sim captar recursos desde que ocorra ali dentro do planejamento dele. Então a gente ajuda dentro de fazer esse planejamento, mostra para aqueles que queiram também participar, né? Eu sempre falo para os meus clientes que o Sebrae ele é 50%, né? Nós trazemos 50% de conhecimento, de estrutura, né? E, no entanto, os outros 50% tem que ter a contrapartida do empresário, né? Do empreendedor. Então, ele tem que buscar também, ele tem que ter a disciplina dentro da gestão financeira dele para que a empresa em si ela consiga ela ser sustentável nesse sentido, né? Isso, eu já, antes da gente dar essa continuidade, só gostaria aqui de dar uma boa noite, né, para Carla, ela começou a nos seguir através da live, e obrigado lá, Carla, por estar nos seguindo, e dar uma boa noite para a gente aqui, né, para o Maico, para o Anderson, o Mauri também acabou de entrar aqui, mais pessoas estão na live também, eu queria dar, então, boa noite para você que deu boa noite, para você que está chegando agora também, e se tiver alguma pergunta, pessoal, pode fazer a pergunta, que após assim, o nosso bate-papo aqui, a gente vai respondendo. A gente vai estar olhando ali aquilo que você está, seu anseio de repente. Eu tenho uma dúvida aqui, eu quero empreender, eu já sou um microempreendedor, eu quero saber como é que funciona essa questão do crédito, é muito complicado, não é? Porque, inclusive, eu sou um exemplo de que, através da consultoria do Sebrae, do Anderson, que esteve a gente aqui, nós tivemos, assim, uma consultoria muito boa, onde eu pude acessar esse crédito, né? E vi que não era uma coisa impossível, mas até então, Michael, eu achava assim, poxa, o Sebrae eu acho que é tão bacana, dá muitas oportunidades, mas será que ele dá, assim, não é que ele dá crédito, mas será que existe algum caminho que o Sebrae pode apontar, né? Então é uma dúvida que eu tinha e que o Anderson, ele conseguiu sanar essa dúvida, e eu achei até interessante porque não só para o microempreendedor, assim, para nós homens tem um benefício, mas parece que para as mulheres, né, tem mais benefício ainda. Eu queria que você explicasse. Foi rápido ou não? Foi super rápido, pra falar a verdade, foi mais rápido do que eu imaginava. Mais rápido que eu imaginava. Então, partindo assim da premissa, igual o Anderson, a gente está convivendo dia a dia com essa questão da documentação para a parte de solicitação de crédito, a gente vê que já tem um caminho a seguir, mas de repente aquele empresário, empreendedor, de repente ele foi lá na instituição financeira, na hora que pede aquele checklist, ele assusta, peraí. Cara, já vou parar por aqui, que é muita documentação, tem muita coisa a ser seguida. Então, hoje, nós dentro do Sebrae, nós temos uma metodologia elaborada para, de repente, te orientar e colocar você naquele melhor caminho que vai atender às suas necessidades, né? A gente fala que a gente tenta ser assertivo na questão do crédito. Ser assertivo na questão do crédito seria o quê? Oferecer aquele direcionamento para aquela linha que, de repente, tem um custo financeiro, como a gente já falou, da taxa de juros está elevada, mas hoje a gente tem taxa de juros subsidiada, igual a questão do crédito voltado para a mulher empreendedora, através da Agência de Fomento do Estado do Mato Grosso. Hoje a taxa de juros é a partir de 0,4 ao mês. Se você colocar ao longo de um ano é 4,8%, às vezes não paga nem a infração. É aquele recurso que vem mesmo para fomentar o empreendedorismo, né? De repente, eu iniciei o meu trabalho ali, vamos dar como exemplo de confeiteira, né? De repente começou a ampliar a minha clientela. Eu vejo que só os equipamentos que eu tenho ali, a minha bancada, a minha estrutura, eu não consigo atender. De repente eu preciso investir. Aí é onde potenciais empreendedores, eles conhecem através do Sebrae, nós fazemos toda essa orientação e esse caminho para acessar esse tipo de crédito, onde tem período de carência, de repente até o meu investimento começar a dar retorno ali, não vou estar arcando com aquela parcela, minhas vendas vão ampliar, de repente a gente vai programar uma parcela que cabe dentro do seu
orçamento, né? De repente, se eu enfrentar um cenário adverso, tá? Eu não vou entrar naquela estatística de questões de inadimplência, né? De repente, eu não fiz todo um planejamento financeiro em cima daquela decisão que eu tomei, né? De repente, pode entrar naquela questão de estatística. De repente, eu fui pegar o crédito para crescer o meu negócio, mas de repente eu fiquei inadimplente, né? De repente, é uma dívida que eu deixei de honrar e pode ser aquele investimento que de repente comprometeu o meu negócio. Não que ele foi ruim, né? Como a gente usa muito um exemplo, é aquela dosagem de medicação que acaba matando aquele paciente, né? Foi dada de forma involuntária. Então, hoje, independente do seu porte empresarial, de repente, estrutura de empresa, você pode estar buscando. O Sebrae está recebendo esse tipo de orientação, porque de repente, quando a gente vai até uma instituição financeira, de repente ele recomenda aquilo que é mais interessante para ele, né? De repente aquela modalidade de crédito ficou mais onerosa para mim, sendo que eu tinha uma alternativa, como você acabou de comentar, da questão da mulher empreendedora, do jovem empreendedor, que de repente poderia ter atendido aquela necessidade com um custo financeiro inferior, né? Mais baixo, né? Sim. E eu percebo assim que muitas pessoas elas têm uma pergunta, né? Ah, mas eu tenho que pagar já daqui 30 dias, hein? Tem algum prazo para pagar esse crédito aí, né? As pessoas têm esse medo, né? Mas muito pelo contrário, né? Existe uma carência Sim. que a pessoa pode pegar um empréstimo e demora um tempinho para pagar, né? E isso pode ter carência de 12 meses, 6 meses, 2 anos, dependendo do porte empresarial, pode ter carência de até 5 anos. Nossa, Por quê? bacana. Vai depender da questão da programação financeira que foi feita ali, né? De repente, aquele investimento que eu vou fazer, de repente, demanda um certo tempo para ele começar a dar retorno, então seria interessante nesse período eu estar recebendo uma carência, porque de repente ainda não está entrando recurso no meu caixa. Ou de repente, como a gente falou, cenários econômicos, né, dinâmica econômica, de repente hoje está dentro da minha capacidade de pagamento, mas de repente vou pegar 3 meses de carência ali, porque se de repente eu encontrar um cenário adverso, eu tenho uma reserva de caixa e eu consigo estar honrando aquele compromisso, né? Por isso que é interessante a questão da consultoria, que a gente tenta prever esse tipo de situações, plano A, plano B, e, no caso mais conservador, um plano C ali para ser Agora, seguido, né? falando nesse plano A, plano B, agora eu gostaria de um testemunho de vocês. Não precisa falar o nome do santo, não. Só conta os milagres. Vocês já tiveram alguma questão de que vocês indicaram, assim, e algum desses indicados falou, não, o jeito que vocês pediram ali, de fato, a gente conseguiu ter êxito, né? A empresa conseguiu ter êxito. Então, hoje, grande parte do público que a gente atende, onde a gente monta um plano de ação ali, uma estratégia de atuação, a gente percebe que tem uma assertividade muito grande, né? Tanto que todos os trabalhos que nós do Sebrae realizamos, nós fazemos um antes e um depois. Tanto que agora, nessa reta final do ano, a gente está fazendo um levantamento, né? Onde a gente vai apresentar esses cases, né? Muitas Bacana. empresas que de repente chegaram até o Sebrae desacreditar, né? Porque de repente, já fui em várias instituições financeiras, tenho meu CNPJ ali, não tenho restrição, mas chego lá, não consigo crédito de forma alguma. Aí, após passar por esse processo de consultoria, muitos conseguiram acessar, conseguiram ampliar o seu negócio, conseguiu fazer aqueles investimentos necessários que demandava, e hoje eles colhem resultados mais assertivos. É claro que no meio desse caminho tem aquelas outras situações que de repente não saiu como o planejado, né? Mas de repente esses que saíram fora do planejado, de repente, eu fui por iniciativa própria, fui lá acessei crédito, fiquei inadimplente. Nós do Sebrae também fazemos um trabalho de reestruturação para você se reorganizar e futuramente você voltar a usufruir desse tipo de serviço de crédito e melhorar a saúde financeira do seu negócio, né? Que é muito importante. Eu acho que o Anderson quiser para complementar. Para complementar aqui, Diego, é que nem eu disse anteriormente, né? Eu vejo, em relação a essas consultorias que nós realizamos, 50%, é que nem eu disse, de competência ali do Sebrae, dos nossos conhecimentos, né? Trazer toda uma estrutura ali. Só que grande maioria também, né? Em contrapartida tem que ter, né? Os outros 50% tem que ter
do empresário ali, do empreendedor, né? E há sempre para complementar em relação ao que o Maico falou, às vezes nem sempre o crédito é o suficiente para a empresa, né? Então a nossa consultoria também, quando a gente ela é bem aceita, quando a gente é bem recepcionado pelo empresário e ele entende a importância disso, às vezes dentro do nosso diagnóstico que nós fazemos ali, ele vem com a necessidade de captar crédito. Só que quando nós fazemos esse diagnóstico, olhamos muito mais profundamente dentro da estrutura do negócio dele, às vezes ele não tem a necessidade de captar crédito. Eu mesmo tive clientes que eu atendi, né, numa cidade pequena, né, e ela ali no máximo ali é de 20 mil habitantes, uma empresa grande, com 3 milhões de estoque, né, e querendo crédito. Então, assim, não faz sentido ela querer um crédito, sendo que ela já tem um estoque robusto ali, né, para querer se endividar mais nesse sentido. Sim. Então, a consultoria, ela traz também quando ela é bem aceita ali pelo empresário, a gente traz as soluções ali para o empresário tentar, né, realmente a sua necessidade é um crédito. Será que você não pode mudar um pouco ali a estrutura de como você está fazendo? Ou seja, um estoque para uma empresa que fatura 100 mil, de 3 milhões, é muito alto, né? Então, assim, a gente tenta, né, mostrar essa realidade ali para o empresário também, né? Além dos custos, agora tem alguns custos financeiros que são enormes, exorbitantes, né? Então a gente tenta estruturar, ver também muita situação de clientes entrando muito em cheque especial, se endividando muito. Então, quando a gente consegue ter esse diagnóstico bem realizado ali, a gente consegue, às vezes, ele ter essa solução em vez de apenas de captar crédito, né? Ou seja, consegue melhorar de fato a gestão da empresa, tá? Nesse sentido aí. Outra questão assim que eu vejo, que às vezes as pessoas perguntam, né? Ah, mas o Sebrae dá dinheiro? O Sebrae orienta as pessoas ao qual a instituição ela deve procurar. Então, hoje nós do Sebrae diretamente não fornecemos o crédito, nós indicamos as instituições financeiras. Sim. Porém, o Sebrae ele tem uma participação nesse processo. Vamos lá que hoje o Diego ele vai lá no Sicredi, ele quer pegar 100 mil reais de crédito. Opa! Aí o Sicredi fala para ele, Diego, me apresenta uma garantia, de repente um imóvel ou um terreno. Aí você vai falar, pô, nesse momento eu não consigo apresentar essa questão de garantia. Só um rim. Que é um gargalo muito grande de muitas empresas. Aí o gerente do Sicredi, ou de repente de outra instituição, seja o Cicobi, a Desenvolve MT, né, que são bancos parceiros que operam um fundo de aval que o Sebrae administra, que se chama Fundo de Aval das Micro e Pequenas Empresas. O que é esse fundo? Esse é o fundo onde tem um aporte de um recurso que ele pode avalizar você para pegar um crédito. De repente você foi até lá na instituição financeira e você não consegue apresentar garantias. Você pode pagar como se fosse uma espécie de uma taxa de acesso a esse fundo e esse fundo ele fica como garantidor. Se de repente você não honrar aquele compromisso, o fundo ele acaba arcando, você continua com a inadimplência, mas para a instituição financeira acaba sendo mais interessante. Vantajoso. Vantajoso no sentido de minimizar o risco, né? De repente fala, sem garantia nenhuma, eu não posso emprestar para ele. Mas de repente se tem um fundo ali que ele pode amparar uma parte de inadimplência, risco de mercado, acaba flexibilizando nessa questão do crédito. Então hoje dentro do Sebrae você pode ter todo esse aporte, por exemplo, não consigo apresentar garantia, ou dependendo da quantidade de recursos que você capta, vamos falar, vou pegar um crédito, uma operação de 20 mil. Às vezes não vou alienar um bem de mais de 100 mil, seja um veículo, um terreno, que às vezes acaba sendo bem mais oneroso e burocrático esse processo que de repente você acessar por fundo de aval, né, que vai minimizar o risco para a instituição financeira e vai te ajudar você a apresentar uma garantia, que a gente percebe que é um gargalo muito grande, seja do empresário, de uma pessoa física conseguir ter uma garantia ali, ou se de repente encontrar
um avalista, né? De repente você vai chegar no né? seu familiar, vai bater no O ombrinho dele tiozinho. ali, ver se ele avalista. Não tem. Não tem, Né? eu Mas faz você Tá pelo difícil, fundo de né? aval. Vai avaliar aí, você não vou dar meu nome, eita. Você perde um amigo, perde até o familiar. Mas o família ainda pede familiar ainda. Sim, então Mas vai receber do Sebrae. Vai receber do Sebrae. Sebrae. Então muitos Sebrae tá sendo a mãe. muitos associam o Sebrae por liberar recurso por essa questão, porque às vezes você vai nas instituições financeiras, igual as cooperativas, igual a gente citou o nome de alguns aqui, né? Fizemos um merchan, de repente vai Vamos que ter que pagar patrocina depois, nós, viu? né? Patrocinar nós, viu? Patrocina nós, né? Vai que Falar cola, nisso, né? quem tá me devendo a visita aqui, eu tenho até que ir lá, inclusive, no novo gerente do Banco da Amazônia aqui em Barra do Garças. Foi onde a instituição onde eu consegui o crédito lá e fui super bem recebido lá. Que até mandar um abraço pessoal do Banco da Amazônia. Eu acho que foi feito de fato assim uma forma bem explicativa, onde tive um esclarecimento muito grande, porque antes de você também entrar, você tem que saber de tudo, todos os detalhes, né? Tudo. E se não tiver uma pessoa que esclareça de fato a forma, tudo certinho, para você correr atrás de documento aqui, o documento acolá, porque aparentemente, depois que você consegue, foi fácil, mas não é tão fácil assim não. Sim. Você tem que estar, igual você falou, né? Tem que estar tudo certinho. Certo, um Né? checklist ali, A uma sua vida é informação. pregressa, digamos assim. Não pode ter nenhum tipo de restrição, não tem que estar limpo, né? Porque é uma outra coisa que as pessoas pensam, não, meu CNPJ estando limpo e meu CPF estando sujo, eu vou conseguir. Não, já não consegue. Né? Então tem que estar tudo bem organizado para você poder também entrar nessa seara. Porque nessa questão aí da parte, como você disse, de repente eu tenho que andar tudo redondinho no sentido do quê? Porque geralmente quando a instituição financeira ela vai te liberar um valor, ela quer saber o seu histórico. Sim. Se de repente você deu calote em 3 ali, peraí, será que eu vou ser o quarto? Peraí, ele vai pensar 2 vezes antes de te liberar o recurso, né? Por isso que muitos com questões de inadimplência às vezes não conseguem acessar recursos. Em alguns casos tem alguns que consegue, porque às vezes tem aquelas instituições que de repente trabalham naquela zona de risco, né? Mas aquela taxa de juros é exorbitante, né? Você pega um valor, você paga 5 vezes mais. Por quê? Aquilo que você pagou compensa aquele que não está pagando, né? Então trabalha com aquele público que está naquele perfil, né? Então acaba ficando um pouquinho mais salgada a conta, né? Em alguns casos é aquela situação que é quase impagável, né? Juros. Por exemplo, aqui, vamos fazer o seguinte, uma das coisas que foi me falado que você pode, às vezes, pegar empréstimo num banco, um tanto, às vezes, que te liberou, e você pode ir para um outro banco e pegar um outro tanto que você, às vezes, necessita para poder complementar naquele valor Sim. que você, no caso, vai precisar para poder Investir, investir, estruturar aquele estruturar a projeto, sua né? empresa, no Isso. caso. É porque o banco ele calcula esse risco, né? O banco ele calcula esse risco. Eu posso te emprestar até o X valor, porque é o que está dentro da normativa dele ali, né? Então, por isso que às vezes você consegue pegar em um banco um X valor e em outro você consegue outro ali. Mas é claro, tudo depende das normativas de cada instituição financeira ali, né? E é o risco, é que nem o Mike falou. Tem instituição que ela paga um risco maior, né? Corre um risco maior, mas aí as taxas de juros são um pouco mais elevadas nesse sentido. E vocês, agora eu quero ver de vocês que são especialistas na área. Vocês aconselham alguém que pegou no banco ir para outra instituição pegar de novo para poder, no caso, alcançar aquele objetivo? Ou espere um pouco, depois você vai e faça? Qual seria o conselho mais ideal aí, nesse sentido? Diego, é que nem eu falei anteriormente, assim, tudo depende, né? Vamos supor que a instituição A, ela está disposta a correr um risco ali, Y, sei lá, X. E a outra, ela tá ela tem outra disponibilidade, mas vamos supor, eu preciso de 100 mil, mas eu não consigo 100 mil nessa instituição, eu consigo apenas 50 mil. Mas aí na outra ela consegue, então não vejo motivo, né, de não conseguir. É claro que assim, a gente está falando de uma forma muito mais simples,
E genérica também. Genérica, Né? Genérica. porque tudo depende também, é tudo analisado, a capacidade de endividamento, capacidade de pagamento do empresário, né? Então tem toda essa situação. Ah, eu sou MEI ali, quero pegar 200 mil. Não existe, né? Não existe essa situação. Né? Então por isso que cruzam os dados tudinho. E todas essas instituições financeiras, elas são tudo controladas pelo Banco Central. Então elas se comunicam, né? Elas têm essa comunicação ali, né? Nesse sentido ali, tá? Seria mais ou menos isso, Maio? É mais ou menos nessa linha, né? De repente você vai naquela instituição, você não consegue todo o recurso, mas aí você fala assim, não, eu tenho capacidade de pagar, eu tenho um histórico bom, tenho um bom relacionamento com o banco, mas pode partir de uma política interna, né? Igual a gente vê muito na questão das cooperativas. Hoje, por exemplo, elas tentam pulverizar. De repente, em vez de colocar 100 mil na sua mão, ela coloca 10 na mão de vários empreendedores, no sentido do quê? De questão de risco, porque se de repente você não honra aquele que não paga, a inadimplência vai lá em cima. De repente, dos 10 que a gente pulverizou ali, um deixou de pagar, a inadimplência não fica tão elevada, tão alta, né? Então, vai muito assim da questão, às vezes, a gente não consegue entender, mas vai da política da instituição banco, né? financeira. E, de repente, você pode ir buscar o recurso em outros bancos e complementar para fazer aquele investimento, desde que esteja dentro do seu orçamento, da sua capacidade de pagamento e que vai conseguir atender sua expectativa, né? Igual a gente percebe em muitos casos, de repente eu tenho um projeto hoje que eu preciso captar 20 mil reais, mas de repente a instituição só me liberou 10. Às vezes compensa eu pegar esses 10, seria interessante se você conseguir pegar e montar aquele projeto que você almejar, porque se de repente, eu peguei os 10 só me ajudou, por exemplo, ajustar o espaço ali, fazer edificação, mas os outros 10 que precisava para comprar máquina para operar ali, eu não consegui captar o recurso. Então, de repente, você vai ter uma estrutura ali que você alocou valor e não vai conseguir operar. Então, às vezes, não seria interessante você não pegar naquele primeiro momento. Seria interessante você aguardar, você conseguindo todo o recurso e realizar aquele investimento que vai, de repente, aumentar a sua capacidade produtiva ou reduzir o seu custo, porque se de repente ele não mudar essa dinâmica, você vai ter uma parcela a mais ali que você vai ter que estar honrando sem de repente ter um retorno, seja para redução de um custo, de repente para aumentar o seu faturamento ali, né? Tudo bem, eu quero deixar uma boa noite aqui a Carla Cristina. Boa noite, Carla, tudo bem? Obrigado por estar curtindo a live também. Carla, se você tiver alguma pergunta, os nossos consultores aqui do Sebrae, tem alguém que chegou de Cuiabá, né, Marco? Chegou ontem de Cuiabá? Foi hoje? Cheguei domingo. Domingo de Cuiabá, né? Agora o Anderson é de Rondonópolis, né? O Anderson, natural de Rondonópolis, né? Chegou rival de Cuiabá, hein? União é melhor que Cuiabá. É verdade mesmo? Bom, a sala de troféu não existe, né? Cenário atual, né? Ó, gente, mas não esqueça de assistir o Flamengo amanhã, viu? Opa, com certeza. Vou estar lá. Seleção perdeu hoje, mas... Vou estar torcendo pro Flamengo mesmo. Velho, vascaíno aqui, quero ver torcer pro Flamengo. Eu sou flamenguista, então, Mas eu quero dar uma boa noite pra Carla também, que acabou de entrar. E ter certeza, Carla, que vai ser importante para você também, que de repente queira empreender, né? Eu tô vendo aqui as mulheres entrando aqui, importante. Essa questão para a mulher, quais são os benefícios que traz de crédito? Parece que tem um benefício a mais. Essa questão de carência, tem carência a mais? Ou a taxa de juros para ela é melhor? Tem um outro programa para a mulher também? O Sebrae tem alguns programas específicos para a mulher? Aproveitando esse feminino que nos assiste nesse momento. Então, hoje, dentro do Sebrae, se vocês entrarem lá na página institucional, né, de repente colocar no Google aí, Sebrae MT, vai aparecer a nossa página do Sebrae regional aqui do estado do Mato Grosso, né? Lá tem uma programação chamada Sebrae Delas, né? Onde você pode cadastrar, é uma programação voltada para a questão do empreendedorismo feminino, né? Lá vai ter palestra, cursos, eventos. Uma vez você estando cadastrada, tendo ações na sua região, você pode estar participando. E sobre essa questão do fomento do empreendedorismo feminino, a gente tem algumas linhas de crédito voltado para incentivar, apoiar de repente aquela pessoa, aquela mulher que de repente tem um sonho de abrir
o seu negócio. De repente ela sabe trabalhar em determinada atividade, de repente ela sabe produzir determinado produto, mas de repente ela não tem recurso para investir, montar uma estrutura produtiva ali. Hoje nós temos linhas de crédito que vêm para auxiliar nessa questão do início, né? Através da nossa agência de fomento do estado do Mato Grosso, a Desenvolve MT. Como a gente falou, lá tem questões facilitadas de acesso a crédito, igual, por exemplo, lá parte do recurso você pode utilizar para pagar uma dívida, de repente, quem está inadimplente pode ser que consiga acessar crédito, ainda conseguir pegar recurso para pagar aquele compromisso que estava em atraso, de repente, para investir na sua questão produtiva, né, adquirir os equipamentos que precisa, de repente, seja materiais, insumos, né, de repente, quem trabalha na parte de alimentação, comprar matéria-prima ali, ou de repente os instrumentos produtivos, né? Então é interessante, de repente, manter-se próximo do Sebrae da sua localidade, né, para você ter acesso a esse tipo de informação. Como a gente percebe, às vezes tem recurso, tem a política pública, mas de repente não chega lá na ponta porque a informação para quem era para ser beneficiado não consegue identificar, né? Igual hoje aqui, por exemplo, na Barra, às vezes a gente tem uns clientes que nos procuram e às vezes a gente vai fazer as visitas em algumas regiões, né? Aí a gente começa a apresentar esse tipo de conteúdo e muitos falam, nossa, nunca tinha ouvido falar, nem sabia que existia, né? Às vezes eu ouço muito falar que o governo está abrindo políticas públicas, tem linhas de crédito subsidiada, o BNDES está financiando, está disponibilizando recursos, mas de repente eu não sei por onde captar, né? Então, nessas ações do Sebrae, a gente tenta sensibilizar e levar essas informações até lá na ponta para atingir o objetivo, né? Que é o empresário, seja o MEI, a microempresa, a empresa de Eu acho que é pequeno muito porte, importante né? outra coisa que as pessoas sempre querem saber, mas o microempreendedor, mais ou menos, quanto é que ele pode pegar de crédito? Então, hoje o microempreendedor tem uma política de crédito que, em média, por exemplo, a gente tem uma linha oficial chamada Pronamp, que pode ser até 30% da sua receita oferida. Como o teto do MEI de faturamento é 81 mil anual, ele pode conseguir até 24.300 de crédito. Em outras instituições, geralmente, essa parte de fomento ele meio que se limita ali a 20 mil. Por que que muitas vezes essa questão do crédito para o MEI ele é limitado? Por ele ter tá no estágio inicial do seu negócio, às vezes não é interessante, por exemplo, como a gente falou, ele vai conseguir 200 mil, muitas vezes não vai, porque se ele pegar 200 mil e ele aplicar no negócio, de repente ele manter uma estrutura como o MEI, você vai ver que o retorno financeiro ali não é tão interessante, de repente o que ele fatura ali, o que ele tem de custo, o que ele está tendo de lucro, era mais interessante se ele tivesse o dinheiro no bolso, ele deixar aplicado na instituição financeira, que estaria um retorno mais interessante. Por isso que muitas vezes, em algumas situações como o MEI, limita na questão do crédito, né? Porque de repente... Me parece que eu vi assim, em algumas notícias que existe um projeto que está pré-aprovado na Câmara, né, os senadores, os deputados, parece, que para aprovar esse limite, né, para 130 mil. Isso. Me parece que já está em um andamento bom. Né, Isso. Hoje já né? tem alguns projetos, algumas ideias, alguns estudos mesmo, até próprio do Sebrae, que esse valor hoje, por exemplo, de 81 mil anual, que dá em média 6.750 mensal, ele já está um pouquinho defasado, ultrapassado, né, pela questão de custo, para você manter uma estrutura de empresa, correção e tudo mais. Então, hoje há estudos para você ampliar um pouquinho esse teto. Por quê? O MEI ele tem uma série de incentivos, né? Ele tem uma parte tributária ali mais simplificada, ele tem uma isenção de uma série de impostos, ele não precisa, às vezes, pagar licença de funcionamento como alvará e tudo mais. Só que a gente percebe, se ele sair um pouquinho do estágio do MEI atual e ir para uma microempresa, esse custo dessa transição já fica oneroso. Então, hoje há estudo para ampliar esse teto, manter os benefícios ali do microempreendedor e fazer com que ele alcance um pouco mais de faturamento, porque a gente percebe que isso ajuda a melhorar na questão de, a gente não vai falar de sonegação, mas de evasão, né? Hoje a gente percebe que na prática, às vezes muitas empresas já estão ultrapassando essa estrutura do MEI, né? E de repente aquilo que a gente não consegue dimensionar
dentro da economia, né? Então, às vezes a gente fica ali algo que tivesse como se fosse na informalidade, né? Não é contabilizado ali, e aquilo que não é contabilizado, ele não serve muitas vezes de parâmetro para estudo, pesquisa, formação de novas políticas públicas e entender melhor a dinâmica da economia local também, né? Mensurar o que está sendo produzido ali. Sim. Não sei se você quer dar uma complementar nesse aspecto. É o que eu falo, Diego, o MEI ele é muito limitante, né? Mas ele é necessário. Ele é necessário para você iniciar a atividade sua ali, né? Empreendedora, mas ele é limitado. Você não consegue até buscar créditos melhores, né? Para a expansão do seu negócio devido a essa limitação. Então eu sempre falo assim, o MEI ele veio para ajudar de fato, mas aí tudo depende do comportamento do empreendedor. Eu quero continuar como MEI, eu quero continuar dentro ali do meu limite de faturamento, que eu não consigo ultrapassar, beleza, né? Mas agora se eu quero crescer mais, eu quero expandir meu negócio, eu quero ter um negócio muito mais amplo, muito maior do que eu estou hoje, né? Então aí é onde que o MEI ele acaba tendo essa limitação em relação a isso, né? Vamos supor, todo mundo começa a vida da gente a andar de bicicleta, depois você quer andar de carro. O Barracast Móvel já deu o crédito do Barracast Móvel, já fomos lá para o Bom Jardim fazer uma matéria lá. Ó. Pois para você perceber. Então, assim, é claro que hoje eu faço esse comparativo, porque é o seguinte, vamos iniciar a nossa atividade, vou começar a trabalhar. A gente começa a trabalhar com as ferramentas que a gente tem. Então, o MEI ele é necessário para isso. Só que eu vou querer crescer. Então, o que eu vou crescer? Eu vou pegar um outro veículo que seja um pouco mais potente. Eu vou ter um custo maior? Com certeza. Eu vou pagar IPVA maior, eu vou ter um custo de manutenção maior. Sim. No entanto, eu vou estar um pouco maior também em relação ao faturamento, nesse sentido. Então, o MEI ele tem essa limitação, né, nesse sentido aí. Então, por isso que o crédito para ele é limitante, até pela capacidade de pagamento dele mesmo, de fato. Se ele está declarando aquele valor, aquele teto ali, não tem como o banco, instituição nenhuma, né? Tanto é que os bancos também passam por auditoria, tem um monte de situação, como que vai emprestar 200 mil por mês, sendo que ele fatura no máximo 81, então não faz sentido isso, né? Então, o MEI é necessário, é muito importante para quem não tem, né? Mas para quem pretende crescer, ou seja, sonhar grande, sonhar pequena, a dor de cabeça é a mesma, né? Então, vamos sonhar grande aí nesse sentido aí. E eu quero mandar um abraço aqui pro Alessandro. É hoje! Estou trazendo aqui um dos nossos bordões que nós temos aí na cidade, conhecido aí na região. Bacana que eu cheguei lá em Bom Jardim, das primeiras coisas que eu encontrei foi um certo, eu acho que seja um cliente, né? É hoje! Falei, rapaz, já me acharam aqui já. O bordão já está espalhado pela região mesmo, né? Já me acharam por aqui, por cá. Obrigado, Alessandro, por estar curtindo também a live, tá juntamente também com a Carla Cristina, o pessoal que está participando também, olha só, a outra Carla também, né? Isso mesmo, mais pessoas entrando também. E a gente quer ver a participação, gente. Se vocês tiverem perguntas referente aí ao microempreendedor, sobre crédito, sobre finanças, nós estamos aqui com 2 especialistas que vão poder esclarecer um pouquinho para vocês hoje, no nosso Barracast, sobre justamente essas questões, né? Que muita gente às vezes tem dúvida, mas tem vergonha de perguntar, às vezes não tem essa informação, e a informação vai chegando para você, para que você realmente possa saber, não, de fato, eu me enquadro, eu posso realmente procurar o Sebrae, de repente abrir uma empresa, e daqui a um tempo possa conseguir algum crédito para expandir essa empresa. Porque o que eu vejo hoje, Michael e Wanderson, também muitas empresas terceirizadas, terceirizando os seus terceirizados. Vocês já se depararam com situações dessas, assim? De falando, estou trabalhando agora para uma empresa, por exemplo, uma empresa de hortifruti, que terceiriza os seus empresários. A empresa terceirizando os seus empresários, trabalhando como CNPJ. Muitas empresas estão fazendo isso. A que se deve isso, no ponto de vista de vocês, assim?
Primeiramente, né, é a carga tributária sobre a CLT, né? De fato, quando você vai contratar alguém, o, esse, esse funcionário ali, esse colaborador, ele custa praticamente o dobro, né? Então, acaba tendo um custo muito alto ali para a empresa, né? Em relação a vários outros tipos de encargos. E quando você tem essa facilidade de terceirizar, isso acaba reduzindo o custo, né? Então você melhora a sua margem, né? Porque assim, as empresas, hoje ser empreendedor no Brasil é um desafio enorme, né, para os empresários. Então quando você tem essa possibilidade de redução de custo, você se mantém dentro do mercado no qual você está inserido e além de você se manter, você também ajuda outras, né, outras empresas nesse sentido ali, né? Então, acho que a grande tendência é devido a essa questão dos encargos, né, sociais em relação à folha de pagamento, que são bem gigantescas ali para o empregador e tanto também pelo empregado, né? Agora eu queria saber na visão do Mike também. Que, como é que você vê essa adesão ao CNPJ e as empresas terceirizando seus terceirizados? Então, como o Anderson comentou, né, essa questão da carga tributária hoje, na questão dos direitos trabalhistas, CLT, para você manter um colaborador ali dentro da sua carteira da sua empresa, tem uma série de obrigações que você precisa incorrer, né? Então, o empresário, ele tenta enxugar alguns custos, né? Então, ele olha, se de repente, eu tenho um funcionário aqui que eu pago 2.000 de salário, ele custa 4 com os encargos, se de repente eu tenho a possibilidade de terceirizar esse tipo de atividade, para mim acaba sendo mais interessante, né? Eu melhoro a minha margem, eu reduzo o meu custo e hoje também tem muitos profissionais que optam por trabalhar assim, né? De repente eu abri o meu CNPJ, sou uma empresa ali, eu presto serviço para o meu cliente A, para o B e para o C e eu consigo aumentar a minha renda média ali, né? Então acaba tendo uma relação de ganha-ganha, né? O empresário por reduzir seu custo e por aquele prestador de serviço em muitas situações ter casos de prestar serviço para mais de uma empresa, né? Então, de repente, ele vê uma vantagem para o seu negócio. E a gente percebe também em outras situações, igual muitos entes públicos, igual prefeitura, também tem terceirizado algo nesse sentido. De repente, é uma redução ali também dos seus custos e tudo mais por manter aquela folha, né? Você vai perceber que muitos prestadores de serviço, você vai ver, ele tem uma PJ ali, é como se fosse um terceirizado, né? Porque, de repente, é interessante para ele, porque de repente consegue. Eu reduzi um pouco da minha carga tributária, de repente eu posso dar uma remuneração melhor para aquela pessoa que está prestando o serviço, né? Então acaba sendo vantajoso para ambos, porque a gente percebe que muitos encargos que são recolhidos ali, de repente não retornam diretamente naquele primeiro momento, Sim. seja para a empresa ou para o trabalhador, né? Vai mais com uma perspectiva futura de aposentadoria, a questão de segurança do trabalho e assim por diante, né? Vocês tocaram numa situação grande, uma vez uma pessoa me indagou. Ah, não, mas o MEI, ele é um benefício, ele não é um, como é que se diz, ele não é como se fosse questão do INSS, né, que você Sim. paga e que você, de repente, te tiram quando você, por exemplo, eu estou doente, vai lá, eu tenho esse benefício, aí eu fiquei bom, né? Eu retorno. Aí o que acontece? Tem como aposentar pelo meio? Então, essa questão do MEI, quando você paga aquele DAS todo dia próximo do dia 20, ali tem um valor envolvido que é 5% do salário mínimo, que ele é para fins de previdência. Como em grande parte hoje do microempreendedor ele é um trabalhador, às vezes autônomo, ele é o dono do seu negócio ali, se de repente por algum motivo, questões de saúde, ele não consegue exercer as suas atividades, ele pagando essas contribuições, ele tem acesso a serviços do INSS, né, como auxílio doença, auxílio acidente de trabalho, e de repente lá na frente, ele pagando essas contribuições, ele pode ter o direito à aposentadoria por tempo de idade. É claro que todos esses valores são baseados num salário mínimo. De repente eu queria aumentar a minha contribuição, você pode
ir um posto do INSS, de repente na papelaria, comprar aquele carnê de contribuição do INSS e fazer uma complementação de acordo com o valor que você almeja ter de auxílio, né? Porque esse valor é baseado em cima de um salário mínimo, né? Por exemplo, mas então o MEI, ele pode ou ele tem esse direito de aposentar? Então, ele tem direito de aposentar por tempo de idade. Quando ele atingir ali, as regras da Previdência ali, de ter idade mínima de contribuição, idade mínima. Por MEI, sendo MEI, sendo autônomo, existe uma idade, assim, um tempo de contribuição sendo MEI, ou ele é diferente do CLT nesse sentido? Então, a diferença do CLT hoje para o MEI, qual que é o principal fator? Hoje no CLT, se você consegue ali 30 anos de contribuição e de repente você não atingiu aquela idade mínima para aposentadoria, vamos supor, de repente hoje a idade mínima está 65 anos para aposentar. De repente, eu com 60 anos eu consegui atingir 30 anos de carteira assinada. Então, ou seja, eu encurto o meu período ali e consigo me aposentar. Essa é a questão da CLT. Hoje, por tempo de idade, a questão do INSS, ele exige no mínimo 15 anos de contribuição, né? De repente, antes de eu ser MEI, eu trabalhei de carteira assinada. De repente, eu contribuí 8 anos ali, contribuí mais 7 como MEI, atingi aquela idade mínima, eu posso me aposentar por tempo de idade, posso manter meu CNPJ aberto e continuar trabalhando e ter aquela aposentadoria, o benefício, né? Então, não vai cortar a aposentadoria mesmo assim ele mantendo a empresa aberta? Então, nesse caso, se for aposentadoria por tempo de idade ou de contribuição, não irá impedir. Agora, se for por invalidez ou algo nesse sentido, geralmente se ele mantém a empresa aberta, corta o benefício. Porque o benefício é para aqueles que de repente estão com incapacidade de trabalhar, né? De repente aquela pessoa que o tempo todo trabalhou na iniciativa privada, aposentou por tempo de contribuição, por idade, caso ele queira empreender, ele pode abrir o seu CNPJ, sua empresa, ele vai manter o benefício ali. Ele só vai perder se de repente for por algum auxílio de incapacidade de trabalho, né? De repente. Só para nesse ponto aí, questão 1 mês, então seria cerca de meia hora, seria cerca de 15 anos de contribuição e tendo que atingir a idade mínima. Mas os 15 anos, esse ele não é estático, isso aí é a questão do regimento da Previdência, né? A gente quando vê lá a reforma da Previdência e tudo mais, é para ajustar essas idades. A tendência é esse período prolongar, porque hoje tem menos pessoas contribuindo para a Previdência e a expectativa de vida vai aumentando, ou seja, vai ter mais pessoas que vai depender da Previdência e hoje tem menos pessoas contribuindo, como por esse fenômeno que a gente falou agora. Hoje tem muitas empresas que estão terceirizando essa parte, ou seja, estão arrecadando menos, estão tendo menos pessoas contribuindo para a Previdência, né? Então, essa questão de quando chegar em determinado período, eu tenho que ver as regras vigentes da Previdência naquele determinado período, ou de repente eu posso fazer uma Previdência complementar, né? De repente uma Previdência privada, que de repente eu faço essa programação e não fico sujeito a essa questão de alterações na Previdência Geral, né? O regime. Então, é importante a gente deixar tudo bem claro, para que as pessoas possam também saber, né? Porque, mas então, quer dizer então que se eu pagar o MEI, eu vou me aposentar no mínimo com salário. Isso, com o mínimo um salário vigente naquela época. Do período, da época, né? Por exemplo, agora está em 1.700, 1.600 mais ou menos, né? Isso. Pode ser que 2050 já esteja nos 7.000, né? Isso, pode estar nos 7.000. Aí você fala, 7.000 eu percebo que não vai cobrir meu custo de vida. Faz uma previdência complementar para chegar lá. Vamos ter fé que a vida vai melhorar, que o salário vai aumentar. Salário aumenta, inflação, os preços... Inflação, nesse período. A inflação não corroe. Eu acho que é até importante a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque como é que a gente faz o cálculo que seria mais ou menos um salário mínimo justo hoje? Então, hoje tem alguns estudos econômicos que eles revigoram, né? Tipo, o que eu preciso para me manter um custo de vida ali de uma família? Hoje a gente percebe que esse mínimo ele fica um pouquinho defasado, tanto que por experiência própria nossa no dia a dia, se você vai ali no mercado, de repente com um determinado valor, você vê que cada vez mais o carrinho está vazio, né? Para me manter aquela compra ali, às vezes eu preciso desembolsar um pouquinho mais, e às vezes
o salário ele não acompanha ou comporta esse inflação, custo de vida, né? Essa é a questão da inflação. E se de repente, e se a gente projetar um salário ideal, que cobriria todas as necessidades. Hoje a gente percebe por questões de produtividade, né, questões de hoje gastos públicos são muito atrelados a essa questão, não comportaria esse tipo de situação, né? Hoje tem estudos que falam que o mínimo um salário hoje para você manter uma família, se manter às vezes parte de às vezes de R$ 2.600, né, que seria um salário entre aspas ideal para você manter uma condição ali de vida digna, razoável, né? Razoável. Tem vários fatores, né? Questão de índice de aluguel, de alimentação, né? De saúde, tudo isso impacta dentro desses indicadores ali, né? E uma coisa que eu queria voltar ali, só para a gente finalizar em relação à questão das empresas, em relação à CLT, né? Que sobre os encargos sociais ali das empresas é tão alta, que quando a gente percebe que muitos que são funcionários, eles sempre reclamam, eu poderia ter um salário maior, né? O meu salário ele não condiz com o que eu preciso fazer, é claro. Mas por quê? Às vezes o empregador ele quer pagar um pouco mais. No entanto, o custo do funcionário ele é um custo alto para o empregador. Se ele custa ali, sei lá, um salário mínimo que está eu acho que 1.528 com mais, ele está custando ali para o empregador em torno de R$ 3.000, né? E quando vem as recessões econômicas ali, geralmente o custo da parte da folha de pagamento é tão alto que o primeiro que vem a ser cortado é a parte da folha de pagamento, tá? Em relação a esse sentido. Então era só para complementar nesse sentido, porque justamente é o que atrapalha bastante ali, né? Então, esses encargos sobre a folha de pagamento, ele corrói bastante ali, prejudica tanto o empregador quanto o próprio funcionalismo ali, né? O funcionário. Sim. Então, só colocando nessa parte agora, a gente está chegando na parte final do podcast, mas é importante também as pessoas entenderem que empreender é possível, é um caminho cada vez mais desafiador, né? Mas, porém, é um caminho onde eu vejo que as pessoas podem se libertar de fato, né? Podem fazer com que o seu sonho possa virar realidade. Porque muitas vezes eu vejo no nosso país aquela questão sempre, o mais seguro é ser concursado, o mais seguro às vezes é ter a CLT. Eu não tiro essa pessoa que às vezes tem esse pensamento ainda, mas eu penso para você, gente, nosso país em si, ele é controlado por empreendedores que muitas vezes quebraram e quebraram várias vezes e faliram várias vezes e tentaram várias outras coisas, e vocês mesmos podem falar isso, né, aqui também, porque, gente, quantos podcasts eu já vi de outros colegas que já fizeram aí, estão fazendo, outros coaches que fazem também, a gente assiste palestras, né? Gente, para você empreender, às vezes, nem tudo vai dar certo. Muito pelo contrário, muitas coisas vão dar errado. E é justamente no errado que depois você consegue se consertar e ver, não, esse é o caminho. Porque eu vejo assim, empreender não é assim, não é que seja para qualquer um. É para quem realmente quer crescer. O microempreendedor, ele quer ser ME, ele quer avançar, ele não quer ficar só no micro. O ME, ele quer ir para mais, porque ele quer de fato ver o empreendimento dele crescendo cada vez mais. E eu parabenizo o Sebrae justamente por ter esse programa de olhar para os microempreendedores, fazer essa consultoria, dentre outras que vocês têm também, porque o microempreendedor começa a abrir a visão dele, começa a ter acesso à informação, não só o microempreendedor, mas também as pessoas que não são empreendedoras. Elas começam a visualizar um novo mundo. Por exemplo, aqui em Barra do Garças, nós temos uma feira, nós temos duas feiras, mas uma feira que agora está bombando, dando certo, é a Feira do Norbar, que é a Feira da Agricultura Familiar, toda quinta-feira. Então, o que acontece? Tem vários microempreendedores ali,
né? Tem o pessoal do rural, tem pessoal da família, né, agricultura familiar, tem pessoal daqui da cidade que vai todos para ali, para aquele ponto, né? E o meu avô é um exemplo de empreendedor. Meu avô vendia farinha, arroz, feijão, e eu como netinho sustentou a família lá pelo veio do Maranhão, deixou filho um pouco ali no Tesouro, minha mãe nasceu no Tesouro, em outros lugares aí, do General Carneiro. E aqui em Barra do Garças, eu pude participar dessa parte do empreendedorismo dele, porque eu acordava de madrugada, ele pegava meu filho, já é meio-dia, era 4 horas da manhã, meu filho, já é meio-dia, levanta e vamos para a feira, né? Mas empreender, ia lá para a feira vender o seu arroz, o seu feijão, e é daquele arroz, daquele feijão, é que tirava o sustento da família toda, né? Dos netos, dos filhos, dos netos, e do filho dos outros que ainda ia junto lá, às vezes filar um pouco a comida no final de semana, né? Então, tudo isso partiu do empreendedorismo. A gente percebe que nada contra, novamente, nada contra quem tem o seu sonho de passar num concurso, assim, quer seguir carreira numa empresa CLT, ótimo, beleza. Mas eu te falo, cara, não tem nada mais gostoso do que você empreender naquilo que você se identificou, aquilo que você achou e ver aquilo dando certo, mesmo tentando outras vezes e algumas vezes dando errado, mas você persistindo até chegar ao time de dar certo. E outra, empreender é para quem de fato não quer ficar preso, né? Quem quer, digamos, tomar um Red Bull, criar asas e voar, né? Eu vejo o empreendedorismo dessa forma. Gostaria, para a gente finalizar assim, um podcast, que vocês pudessem também ver como é que vocês veem também esse ser que empreende, que quer empreender. Eu acho que todos nós, no fundo, temos um pouco de empreendedor. Diego, o que eu vejo, né, o empreendedorismo, por muitas empresas que a gente vai visitando, são vários modelos de negócio, são assim, que vários exemplos, né, que a gente percebe, empresas que também tiveram case de sucesso, como empresas também que a gente tenta retornar e acaba fechando, né, isso é muito ruim, mas entra para a estatística, né? Só que o empreendedorismo é aquilo que você disse, né? Ele é um desafio, né? Ele é um grande desafio porque você tem que entender de fornecedor, tem que entender de compra, tem que entender de gestão financeira, eu tenho que vender, eu tenho que saber como vender, eu tenho que saber de marketing, né? Então eu falo que o empreendedor é o tal do Severino, né? Bate escanteio e vai cabecear. Justamente, né? Ele é pau para toda obra, né? E é muito desafiador desse. Mas quem começa a empreender, dificilmente ele quer retornar ali para a questão, né, de trabalhar, né, para alguém nesse sentido. E os desafios estão aí para todos os empreendedores, né? Eu vejo como há muito tempo que eu já venho atuando dentro como consultor credenciado dentro do Sebrae, as experiências que a gente vai pegando e assim, entender que o Sebrae é um grande parceiro. Eu consigo empreender sozinho? Perfeito, né? Todos nós conseguimos. Se você quiser ir sozinho, pode conseguir. Só que é um caminho, né, que é muito mais robusto, né? Agora, quando você tem um parceiro que consegue direcionar o caminho, consegue trazer soluções naquilo, por quê? Porque tanto eu quanto o Michael, outros consultores, nós atendemos muitas, mas muitas empresas mesmo. Então, são vários modelos de negócio que a gente entende, retornando. São modelos de negócios que dão certo, que a gente pode trazer, olha, naquela empresa que a gente visitou, deu certo nesse sentido, o direcionamento que você está indo, tenta fazer, são sugestões, não que a gente chega lá e quer mandar na empresa, jamais, né? Que cada um tem a sua empresa, mas a gente dá sugestões que possam agregar nesse sentido de melhorar a empresa, né? Tentar direcionar no caminho que já viu que deu certo. Então, trazer o Sebrae como um grande parceiro, né, com soluções que eu já disse, com várias
soluções ali, tanto de curso, consultorias, palestras. No início do ano tem muitas palestras, final do ano agora já vai enxugando um pouco mais. Mas no início do ano tem muitas palestras, muitos cursos, né? Tem algumas missões, tem até missões internacionais que você pode visitar outras, outros países, né? Dentro do seu segmento que você está inserido, ou não, se quiser conhecer também. Então, assim, é bem importante ter o Sebrae como grande parceiro. E nós, como consultores, a gente fica muito agradecido, né? Quando a gente é bem recepcionado e entende, tenta trazer algo ali que fica bacana ali pro empreendedor. Uma palavrinha ou outra, né? Hoje mesmo eu estava visitando uma empresa, então assim, uma coisinha ou outra que a gente dá de sugestão, eu falo, nossa, eu poderia pegar isso como uma ideia e trazer para o meu modelo e vou mudar meu modelo de negócio aqui nesse sentido, né? Não que a gente está mandando, mas aí a gente traz a solução e uma sugestão que possa ajudar Agregar, a né? agregar nesse sentido, tá? Então, vamos lá para nós. Vamos lá, Estamos vai, fechando, contigo. né? A gente Isso. viu ao longo de anos e décadas que aquela questão do sucesso estava muito ligada a você passar no concurso público, né? Meu filho, vai lá, estuda para você conseguir passar no concurso público, ter uma estabilidade. E hoje a gente percebe que a gente já tem outras visões, né? Outras oportunidades. Esse tempo atrás saiu um estudo sobre as prioridades do brasileiro, né? Por muito tempo ficou em primeiro lugar a questão de passar no concurso público, em segundo ter uma casa própria, terceiro ter um veículo e empreender fica aparecer ali nas últimas categorias. Hoje a gente percebeu que nos últimos levantamentos essa questão do empreender ele já está entre o topo ali dos tópicos, no sentido de proporcionar às vezes uma liberdade, seja financeira ou muitas vezes de tempo, né? Você conseguir conciliar outras atividades, ter uma certa liberdade com relação à questão de rotina, ou até mesmo por você ter uma taxa de retorno, né? Como a gente fala, às vezes quando eu estou como CLT ali, eu tenho um determinado salário, né? De repente o empresário ali, ele produziu a pizza, né? Ele vai distribuindo, às vezes a fatia, um pedaço fica ali para o colaborador, outro pedaço fica para os fornecedores, outra parte fica imposto, ele fica às vezes com uma fatia maior. E muitos passaram a enxergar isso, espera aí, se o Diego fez, eu acredito que eu possa fazer também, não é algo tão distante, né? Que eu tenho que juntar todo recurso, ter toda uma bagagem, uma experiência de família ou algo nesse sentido. Hoje a gente temos acesso a informações, temos o Sebrae, que é um grande parceiro, né? Você pode chegar até nós a partir de uma ideia e desenvolver ela e ser acompanhado em vários estágios do seu negócio, né? Que a gente disse, às vezes hoje a gente preza muito por questões de qualidade de vida, às vezes liberdade de tempo, liberdade financeira, né? Então muitos buscam esse caminho, assim como muitos buscam, às vezes, passar num concurso público, de repente trabalhar como CLT numa grande corporação ou numa microempresa e às vezes ele acaba ali de forma intrínseca, né? Empreendendo também no seu dia a dia, né? Então a gente percebe que hoje essa questão do empreendedorismo está muito ligada à questão de um negócio, de repente você pode ser empreendedor no seu dia a dia, né? Que a gente associa muito a palavra empreendedor a você desenvolver multi-habilidades, né? Como o antes falou, você tem que entender um pouquinho de marketing, um pouquinho de mercado, entender um pouquinho da questão de economia, né? Para de repente tentar fazer leituras de cenários econômicos, né? Como a gente percebe no Brasil, vira e mexe, a gente passa por uma instabilidade, seja política, econômica, que acaba impactando no nosso orçamento, no nosso dia a dia, né? Então, um recado que não queria deixar para vocês, de repente procure se aproximar do Sebrae. Hoje temos outras instituições também de apoio e fomento ao empreendedorismo, né? Hoje com a questão do acesso à internet, né? Você pode estar participando de lives como essa, tá adquirindo conhecimentos enriquecedores, informações assim, como em outros tipos de materiais, e-book, né? Então hoje como a gente trabalha na era da informação, né? Muitas vezes a partir da palma da sua mão você consegue ter um acesso a uma gama de informações que de repente nossos familiares de repente não tinham tanto acesso, né? De repente há anos atrás era mais dificultoso, mais burocrático empreender, porque de repente eu não tinha uma gama de informações hoje como eu tenho acesso disponível hoje, né? Então hoje facilita muito nesse sentido e continua sendo um desafio empreender, né? Que a gente percebe que cada vez mais o mercado está acirrado, a gente está concorrendo com
vizinho aqui do lado, com o vizinho lá de São Paulo, com o chinês, lá com o americano, que de repente o produto dele está chegando aqui, né? Então é algo desafiador, mas como a gente disse, de uma forma bem planejada ele traz resultado, né? Então, nosso recado a princípio seria esse. Quero agradecer pelo convite. Foi muito legal compartilhar essas experiências, né? E na próxima vez a gente vai trazer um peixinho lá com peixe machixe com batete. Cuiabano não come, eu já Não, come machixe, aí a não. gente já deixa aqui na mesinha aqui um peixe com matite já no jeito. É isso aí, Diego. Eu também quero agradecer, né? Sou muito grato aí. Eu acho que é a segunda vez que a gente está participando. A primeira vez não foi possível estar presente ali, né? Presencial. Sim. Mas é sempre muito gratificante a gente poder trazer um pouco dos nossos conhecimentos, trazer um pouco das soluções que a gente pode estar agregando aqui, né, em Barra do Garças, como o Vale do Araguaia todinho que a gente atende, né? São regiões ali que às vezes não tem um Sebrae, né? Mas que nem o Maico falou, tem as prefeituras, tem a sala do empreendedor que acaba sempre colaborando ali, tem as demandas, pode buscar qualquer demanda, né? Vai lá, a gente precisa disso, eles têm esse acolhimento, né? Para que assim a gente possa sempre estar crescendo junto, né? Se a empresa ela cresce, consequentemente o Sebrae também cresce, a economia local cresce, né? E todos nós crescemos juntos ali para que tenha uma economia sustentável, né? Não seja uma economia flutuante ali que fica em oscilações, né? Então, muito grato mesmo, eu quero agradecer aí pelo trabalho, né? Espero que a gente tenha conseguido, né, colaborar um pouquinho a mais ali com seus conhecimentos, né? E ficamos aí pelo menos à disposição sempre que puder, pode contar conosco, né? Tanto nesses temas que a gente tem a nossa especialidade, quanto em outros temas que a gente também trabalha, né? Não trabalhamos somente nessa parte de crédito e finanças, existem outros conhecimentos ali que a gente pode estar agregando ali também para vocês. Isso é importante, agradeço novamente que o Anderson e o Marcos estiveram aqui presente nos nossos estúdios aqui no Barracast. O Anderson a gente vê um tempo caminhando, né? O Anderson, eu quero aqui realmente dizer a vocês que graças ao Sebrae, através do Anderson, eu consegui dar um passo a mais, né, para uma empresa como microempreendedor. Então, quero aqui reiterar para vocês que é possível a gente dar passos, né, como microempreendedor. Se você não é um microempreendedor, venha ser um microempreendedor, pelo menos venha conhecer, venha até o Sebrae mais próximo de você, da sua cidade, né? E se você é aqui de Barra, vem aqui em Barra. Eu acho que vocês fazem também o Vale do Araguaia, né? Vale do Araguaia, você que está nos vendo também, que tem muita gente também que é do Vale do Araguaia também que está nos vendo, vai nos ver depois, em outro momento, né? A gente vai estar deixando gravado também. Então, o pessoal que possa estar buscando essas soluções de como poder ser empreendedor, quais são os benefícios, se compensa, se não compensa. E eu posso dizer para vocês, gente, compensa, viu? Porque eu me sinto, eu trabalho naquilo que me realizo. Eu não trabalho, me divirto, canso, mas eu me divirto porque eu me sinto que porque eu me sinto liberto, porque eu me sinto realizado naquilo que eu faço, né? Então, assim como cada empreendedor que se sente realizado, muitas vezes você não precisa falar assim, eu tenho palácios, ou eu tenho grandes carrões, aquelas coisas, né? Eu vejo o empreender como realização. Você fez aquele seu negócio dar certo. Muitas vezes no início não deu, ali alguma coisa aconteceu, você teve que parar, depois voltar, mas o importante é não desistir. Então, graças a Deus, já tem um tempo que a gente está empreendendo e a minha vida quase toda, eu posso dizer que foi empreender, né? Eu trabalhei muito pouco de CLT, basicamente pouco, bem pouco mesmo, mas a maioria foi empreendendo da minha vida. Então, eu posso dizer para vocês que eu não me arrependo. Então, esse é o testemunho aqui que eu tenho para deixar para vocês, que procurem mesmo uma consulta, porque às vezes as pessoas têm aquele sentido também de que é uma consulta grátis, né, gratuita, entre aspas,
Ah, não, mas essa consulta, ela, por ser gratuita, ela não tem um teor de validade, digamos assim, forte, né? Digamos que ela seja só. Ele vai dar um auxílio ali, vai falar, vai tirar uma foto. Não, não é assim não. Muito pelo contrário, tem muita credibilidade, né? E eu posso dizer para vocês que tem mesmo. São super profissionais, posso dizer isso pelo Anderson, por outro consultor que agora não me recordo o nome, que também está questão de marketing, são profissionais de fato que eles atendem o Sebrae, mas tem as suas empresas também, né? Basicamente tem as suas empresas também e atendem com afinco, né? Da mesma forma que atendem outros clientes, atendem os clientes aqui do Sebrae com muito afinco, com muita credibilidade, e eu posso dizer que através dessa credibilidade me passou confiança para poder entrar no mercado e avançar no mercado, na verdade, né? Através do mercado de crédito, mas eu também estou aprendendo a questão das finanças também, porque é muito importante você equilibrar, né? Quando você vai entrar num crédito, você ter suas finanças tudo detalhado numa planilha que o próprio Sebrae vai nos indicando através dos nossos consultores aqui, tanto do Anderson quanto eu acredito que também o Marco também prepara essa planilha, né? Porque é importante, gente, é importante a gente estar equilibrado para saber qual passo eu posso dar. Ah, eu posso investir no meu cômodo para que eu possa crescer ele. Eu estou preparado para isso? De fato, eu consigo pagar essa taxa? As outras contas estão tudo ok? Então, tudo isso é importante. E eu creio que hoje o Maico, hoje o Anderson deram grandes informações. Principalmente eu quero desejar para você, mulher, tem um Sebrae Mulher aí que, gente, é sensacional. Tem muitos e muitos benefícios. Não que para os homens não tenha. Como estou dizendo, tem os mesmos benefícios. Mas para as mulheres, inclusive, gente, se prepara, procure o Sebrae, porque vocês já ouviram aqui, mas vai até lá, converse com os consultores lá do Sebrae, com o pessoal que atende, que vocês vão ter ainda mais informações e vão poder tirar mais dúvidas ainda. Que às vezes o podcast, ele é uma luz, né, no fim do túnel. Mas quando você vai indo a esse túnel, você vai achando lá vários mais caminhos, né? Então, essa foi a intenção do podcast hoje. Trazer esses dois profissionais, baita dos profissionais que representam o Sebrae, de consultoria de finanças e crédito, para que vocês pudessem abrir a mente do que é empreender, do que é finanças, do que é crédito, né? E de como é feito esse trabalho, minimamente, né? Porque, obviamente, que o Sebrae abrange ainda muito mais. Então, é necessário que vocês possam conhecer. E eu sempre falo, Maico e Anderson, essa água aqui que eu bebo, eu quero também que as outras pessoas possam estar bebendo dessa água. Então, é por isso que eu levei esses dias o Anderson e o Wesley na nossa Associação de Moradores de Vila Maria, para que as mulheres pudessem conhecer, e elas ficaram super interessadas. Inclusive, depois eu acho que quero até de marcar um outro encontro. Então, o que é isso? É justamente disso, das pessoas terem esse acesso à informação, porque hoje em dia, quanto mais informação você tem, mais acesso às coisas você vai ter, acesso a crédito, acesso a abertura, tipo assim, como eu falei, né? Quando você empreende é como você toma um Red Bull te dá asas, né? Acesso à liberdade, porque a informação é a liberdade. Por exemplo, se eu não soubesse, vou deixar aqui até uma informação, se eu não soubesse que no Detran, uma outra situação, no Detran, que eu não precisava ir no despachante para eu poder ir passar, por exemplo, para fazer vistoria num carro. Eu não precisava ir no despachante, eu poderia economizar R$ 100. Se eu não tivesse acesso a essa informação, eu não teria economizado R$ 100. Se eu não soubesse que no Sebrae ele tinha como fazer essa ponte para que eu pudesse acessar um crédito e poder alavancar um pouco mais os meus negócios, que essa ponte foi o Sebrae através do Anderson, eu não teria conseguido essa situação. Então, tudo é questão de informação. Quanto mais você estiver informado, melhor ele vai estar apto a buscar recursos, a buscar mais transparência para a sua vida. Recado dado, um abraço para vocês e até o próximo BarraCast, um podcast genuinamente barracense. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o pessoal que esteve conosco. Deixa eu olhar aqui a turma.
certinho, olha só. Vitor pra cá, isso. Quem entrou aqui com a gente, tem muita gente aqui em cima, hein? Eita, olha, entrou uma turma boa, hein? Vamos mandar um abraço pra essa turma toda. Vamos cá. Agora vamos lá. Eita, rapaz, tá longe aqui, hein? Olha, é muita gente, hein? Entrou muita gente mesmo. Pietro, Francisco, Lela, tem também a Ellen Barros, a Carla, tem a Mauri também entrou, a Leide Dourado, Dilma, a Baixinha, a Bedélia, tem a Jenny, a Lucivan Rodilho, o Jeová Brasil, tem também quem entrou, Ferreira também, a Joana, o Paulo Maia, a Cátia de Souza, o Duvalino, Fernando Moraes, a Carlene TC, e tem também aqui o Alessandro também entrou aqui também, boa noite hoje, né? A Carla, vou entrar lá depois para ver, ela disse que vai depois lá que vocês colocaram para acessar, né? Sim. Ela falou que vai entrar lá depois para ver, então, já deu resultado aqui, gente, isso é bacana. Tem também a Sheila, né? Isso, Sheila Monteiro, isso, Sheila Monteiro, Gilvan Gomes, tem também a Dai Santos também, obrigado. Tem outro também aqui, vamos lá, Donizete, boa noite, o Souza também, o Adilson Júnior, alô Adilson Júnior lá em Goiânia, hein? Aquele abraço, meu irmão. A Helenice Silva, a Cristina Vieira, o Marco Aurélio, o Nilvaldo Gonçalves, a Maria José, a Jéssica, Josiane Neres, Josiane também por aqui, que bacana. Olha só, a Judite Pereira, tem também o Chayan da Silva, a Isabela, Velar, Douglas, Suez, Clarice, Maria Lúcia, Douglas Ferreira, Valdemir, Juninho, gente, hein? E tem também Majoba, tem a Beatriz, Leonil, Matheus Lobo, a Márcia também. É isso aí, gente. Obrigado pelo carinho. O Márcio Rubens e a Márcia de Fátima também. Brigadão. E até o próximo BarraCast. Um forte abraço e até a próxima. Show. Muitas pessoas com a gente aqui. Agora vamos finalizar nossa live.